princesas, tudo bom? Hoje eu tenho um vídeo muito especial para vocês. É o primeiro de uma série sobre mulheres inspiradoras. Não são mulheres da Bíblia, vários tipos de mulheres, mas que tem uma lição, que tem uma história bonita, que são realmente inspirações pra gente, tá ok? A mulher de hoje é Rebeca, Rebeca da Bíblia mesmo. Mas não pense que, você consegue saber a história de Rebeca. Eu pesquisei bem a fundo, gente, trouxe muita coisa legal pra vocês. Vamos lá? Pra quem não sabe nada sobre a história de Rebeca, só como uma introdução, ela trata da história de Abraão, lá em Gênesis, mais 24 a 28, e Abraão queria uma esposa para o seu filho Isaac. Então ele chamou o servo mais antigo da casa dele e falou para ele lá em Arã, na casa dos parentes dele, procurar uma esposa para Isaac. Aí Eliezer pegou os camelos, pegou os servos e foi para lá. Chegando lá, perto de um poço, ele orou a Deus e falou: Deus, eu vou pedir água a uma dessas donzelas, e a donzela que além de me dar água, der água aos camelos, essa vai ser a esposa de Isaac. Ele mal acabou de orar, quem apareceu? Apareceu uma donzela, que eu vou ler essa partezinha para poder ficar mais fácil, tá, gente? Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência e virgem, que nenhum homem havia possuído. Esse é o primeiro pontinho, gente. Rebeca era virgem, ela se guardava. Nos dias de hoje seria isso como hashtag escolhi esperar. Então ela estava esperando o homem certo. Ponto importante, inclusive. Ela desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Esse ponto, gente, que ela cumpriu os deveres que ela tinha que cumprir. Hoje, quais são nossos deveres? Estudar, trabalhar, servir a Deus, ajudar em casa, esse tipo de coisa. Deus são os nossos deveres. E Rebeca, ela cumpriu os deveres dela. E esse cumprir o dever foi um ponto crucial para ela se encontrar com Eliezer e desencadear toda a história que eu vou contar agora. Se ela não cumprir isso, você fala, não vou fazer não vou obedecer não, mãe, eu não vou. Provavelmente ela não teria que ser casada com Isaac. Então cumprir os seus deveres é um ponto fundamental para poder encontrar a pessoa certa. Então saiu-lhe o servo ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água de teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Outro ponto que eu encontrei é que ela era muito bondosa e sincera. Gente, imagina você tá lá, uma trabalheira, tu pega aquele cântaro pesado, tu tira a água pra você, coloca, tá mais pesado ainda quando tu pega assim, e aí chega um homem que você nunca viu na vida, um senhor, e pede água. Eu podia ter feito assim, e ido embora, mas não, ela foi super educada, ele bebe, meu senhor, tipo, com super boa vontade, sem nenhum interesse. Mal sabia ela que estava pra acontecer, né, mas foi uma atitude bondosa e sincera de Rebeca. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Acabando ela de beber, ela de dar a beber, disse: tirarei também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado o bom termo a sua jornada ou não. Dá pra ver várias coisas sobre Rebeca aqui, gente. A bichinha não é nada preguiçosa, super disposta, super trabalhadora. Observou que ela falou assim, prontamente, rapidamente, apressando-se, correu. Então ela era super guerreira, super motivada, super esforçada. Entende? Isso foi toda a diferença. Tanto que Eliezer fica admirado vendo ela fazendo tudo aquilo. Fica, uau, que mulher é essa? E essa parte que fala que ela deu água para os camelos, muitas pessoas passam batido, mas eu não passei, eu falei, tem coisa aí. E eu acho que foi Deus que falou isso comigo, gente, porque quando eu pesquisei mais a fundo, eu descobri que um cântaro naquela época lá já era pesadinho, né, gente? Ele armazenava de 12 a 20 litros de água. Aqui, ó, nessa garrafinha tem 10, teria, né, tá vazia, 10 litros de água. Aquela garrafa maior, sabe, grandona, tem 20 litros. É muito pesado, a gente mal consegue pegar aquela de 20, né? Então, era de 12 a 20 litros de água que tinha o cântaro. E quanto bebe os camelos? 120 litros em cerca de 10 minutos. Imaginemos que, vamos lá, ela colocou 50 litros para cada camelo. E eram 10 camelos, tá? E o cântaro dela armazenava 15 litros. Gente, para ela poder dar tudo isso de água para os camelos, ela tinha que ir lá, buscar, ir, voltar, pegar para mais de 30 vezes. Gente, isso é muito esforço. Era um cântaro pesado, como eu falei pra vocês. Então Rebeca foi muito esforçada. Ainda mais pra você parar pra pensar que foi pra alguém que ela nem conhecia. Ela acabou de ver ele. E isso mostra uma outra característica de Rebeca, que ela era uma pessoa muito, como se diz, ela tinha compaixão.
ela olhava as pessoas com amor. Porque quando ela viu, com certeza Eliezer, quando chegou nela, estava com uma aparência de cansado, de abatido. Ela viu que os camelos também estavam cansados. Ela observou aquela cena. Ela sentiu compaixão no coração. Então ela foi além de uma pessoa normal. Além de dar água para ele, ela sentiu compaixão daquela cena. Mesmo sem conhecer ele, sabendo o esforço que ela ia ter, ela falou: posso dar água para os seus camelos? Então isso me fez, assim, admirar mais ainda a Rebeca. Ela foi incrível. Aí depois disso ele ficou, assim, impressionado, deu uns presentinhos pra ela e perguntou se teria algum lugar pra ela ficar, de quem que ela era filha, de quem ela era parente. Ela falou de quem ela era parente, que ela era filha de Betuel, não sei o quê. E ele percebeu que ele era parente de Abraão. E ela super ofereceu mesmo pra ele, vai pra casa dela, foi lá, aí falou com os pais dela e tudo mais, e ele foi pra casa dela. Aí lá ele contou toda a história do que ele falou com Deus, e que a Rebeca apareceu na hora, como tudo decorreu. E aí, no dia seguinte, ele falou: e aí, vamos, vocês aprovam e tudo mais? Os pais aprovaram esse casamento de Rebeca com Isaac, só que a mãe falou: poxa, deixa ficar mais aqui alguns dias, uns 10 dias, né, pra gente cuidar dela, pra poder preparar as coisas e tudo mais, mas Eliezer queria ir embora logo. Aí fomos perguntar pra Rebeca o que ela achava. Ela falou: eu vou. Eu achei isso impressionante, gente. Pensa só, primeira coisa, ela entendeu a vontade de Deus. Ela topou sair da zona de conforto dela, da casa dos pais dela, para cumprir a vontade de Deus. Ela colocou a vontade de Deus como mais importante. E ela foi muito corajosa, gente. Ela não conhecia nada. Ela ia casar com um cara que ela nunca tinha visto, longe pra caramba. Talvez nunca visse mais a família dela. Ela foi muito corajosa. Ela falou: eu vou. Porque ela sabia que quando Deus está na frente, não tem como dar errado. E Rebeca foi. E agora vamos ver a continuação. Gênesis 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Aí, outra coisa muito legal. Isaac estava orando quando Rebeca chegou. Então ele estava esperando ir orando. Continuando. Ergueu os olhos e viu. E eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos. E vendo Isaac, apeou do camelo, desceu do camelo. Perguntou ao servo: quem que é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? Tipo assim, quem que é aquele gato? Ele é Zezé, quem é aquele gato? Perguntou assim. É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e cobriu. Eu achei isso muito bacana também, que Rebeca não era tirada, ela era uma menininha recatada e bonitinha. Ela cobriu assim o rosto com véu, sabe? Deu aquele arzinho de mistério assim, que Isaac ficou mais, ó, ainda, né, gente? E o servo contou a Isaac todas as coisas que ele havia feito. Isaac conduziu à tenda de Sara, a mãe dele. Então eu imagino que aí os dois se encontraram, assim, chegaram, se aproximaram, se encontraram. Isaac foi lá, tirou, né, o véu assim do rosto de Rebeca e uau, que linda, porque a Rebeca ela era muito linda. E faz o quê? Chamou a bichinha pra tenda, já foi com ela lá pra tenda. E aqui continua falando que ele tomou Rebeca e essa que foi por mulher. E a amou. Porque naquela época, gente, os casamentos não eram como hoje, né? Naquela época podia ter festa ou não. Era só deixar nos finalmente, que foi o que Isaac fez, não perdeu tempo. E assim foi, os dois se casaram. Outros pontos muito legais em relação ao casamento deles é que eles tinham os mesmos princípios, os mesmos valores, tinham a mesma cultura. Ou seja, não tinha nada de julgo desigual nisso. Um exemplo pra gente seguir, né? Nada de julgo desigual naquela época e hoje, que é o que Deus quer e mostrou aqui. Outra coisa também é que tinha a bênção de Abraão e dos pais de Rebeca. Sara não, porque Sara já tinha morrido, né? Mas tinha a bênção dos pais. E a bênção dos pais é fundamental. Se você acha que, Raquel, mas eu sei que ele é de Deus, por que meus pais não deixam? Se ele é de Deus mesmo, ora para Deus falar no coração dos seus pais. Porque se for, Deus vai convencer eles e vai dar tudo certo. Quando eles se casaram, descobriram que o quê? Que Rebeca era estéril. Isso aconteceu com Sara e aconteceu com Raquel mais tarde. E o que Sara e Raquel fizeram? Colocaram uma serva no meio, né? Sara colocou Agar e Raquel colocou Bila. Já que elas não podiam ter filho, colocaram uma serva para poder ter. Mas nesse caso, não. E eu achei isso muito legal. Porque o que eles fizeram? Isaac não tinha outras mulheres. Isso, gente, é um ponto muito incrível, porque naquela época ter outras mulheres era muito comum. O que isso passa pra gente? Que Rebeca era tão incrível, ela era tão assim, completa, que ela completava mesmo ele de todas as formas e ele não sentia mais falta de outra mulher. Não é lindo? Então isso me faz admirar mais ainda a Rebeca. E aí, o que eles fizeram? Como não podia ter filho, foram orar. E depois de 20 anos, gente, você sabia disso? Depois de 20 anos só, que elas puderam ter um filho, 2 filhos no caso, né? Jacó e Esaú. E quando Rebeca ficou grávida,
ela sentiu uma inquietação na barriga dela, sentiu uma coisa estranha e ela foi orar também. Foi orar, olha que bonito. Foi orar e Deus fez a promessa para ela. Falou que o maior serviria o menor, que tinham 2 nações da barriga dela. Então, o erro de Rebeca aconteceu aqui. Quando Jacó e Esaú cresceram, chegou um dia de Isaac abençoar o primogênito, que no caso era Esaú. E Rebeca não se conteve. Ela sabia que a promessa era sobre Jacó. E ela quis dar um jeito. Ela falou assim, não posso deixar isso acontecer. Ela não soube esperar a promessa. Porque quer, mas quer fazer alguma coisa, senão não ia dar certo. Gente, lembra de Abraão e Isaac? Quando Abraão foi matar Isaac, no último momento Deus entrou em ação e impediu aquilo? Mesma coisa, Deus poderia fazer isso aqui. No último momento entrar em ação, mas Rebeca não conseguiu esperar. Ela chamou Jacó, que ela ouviu que Isaac tinha falado com Esaú, para ir lá pegar uma caça, fazer um guisado bem gostoso. Ela ouviu, chamou Jacó e falou, pega 2 cabritos, bem bons mesmo assim, que eu vou parar o guisado que seu pai gosta, pega a pele deles, se envolve assim para você parecer peludo igual ao seu irmão e vamos enganar seu pai. Ela falou assim, e Jacó ficou assim, mãe, mas a gente vai fazer isso mesmo? Ela falou, sua maldição seja sobre mim, faça o que eu tô falando. Aí Jacó foi lá e fez. E enganou o irmão dele. Gente, isso trouxe consequências seríssimas. As 2 principais foi que ela criou o ódio de Esaú por Jacó. Ela criou o ódio entre os irmãos. E foi um ódio tão grande que Esaú queria matar Jacó. E Jacó teve que fugir. Então a Rebeca bolou um plano para ele fugir. Só que por um tempo, na cabeça dela, era por um tempo. Para ele poder fugir e ir embora. Aí Jacó fugiu. E eu li 2 versículos principalmente. Eu acho que teve mais um, mas eu não estou lembrando qual que é. Que me chamaram muita atenção. Eu falei, gente, uma coisa que poucas pessoas sabem é que Esaú, ele casou com 2 mulheres que não eram da cultura de Isaac e de Rebeca, que eram hititas, se não me engano, hititas. E depois que Jacó fugiu e foi pra terra lá pra casar com uma da mesma cultura, só de raiva Esaú casou com outra que não era, sabe? E a Bíblia fala o seguinte, vou ler pra vocês. Tá aqui em Gênesis 26, 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Vocês não têm noção de como isso deixou Rebeca e Isaac tristes. Principalmente Rebeca, que é a mãe, né? Isso deixou eles muito triste mesmo. E quando aconteceram os conflitos, os problemas de família entre Esaú e Jacó, o que Rebeca falou? Falou assim, então providenciarei para regressar de lá, pensando que Jacó ia voltar de lá. Porque eu de perder os meus 2 filhos num só dia? Aí ela desabafou com Isaac e falou assim, disse Isaac a Rebeca, aborrecida estou da minha vida. Gente, isso é muito forte, tipo assim, minha vida não faz sentido, sabe? Eu tô muito triste. Por que eu tô muito triste? Por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Gente, essa frase, se você olhar ela com bastante profundidade, prestar bastante atenção, ela é meio depressiva. E aí, Jacó foi e ela ficou sem o filho favorito, que para ela Jacó é o favorito, ficou sem ele, ficou com 3 noras problemáticas, Isaac ceguinho, já bem velhinho, e Esaú complicado. O que ela mais gostava, o que ela mais amava, assim, depois de Isaac, né, claro, era Jacó e ela perdeu. Então, essa precipitação dela fez ela perder uma das coisas que ela mais amava. Mas ela falou, cai a sua maldição sobre mim, não falou? E caiu. E o que uma coisa que eu pensei, eu fiquei, gente, coitada. Ela tinha esperança que Jacó ia voltar. Mas Jacó nunca voltou. Quantos e quantos anos ela não ficou esperando que Jacó voltasse, gente? Tadinha. Só de Rebeca eu aprendi muita coisa, sabe? Ela me ensinou muita coisa, principalmente para as meninas que estão esperando e querem um romance em Deus, porque o romance dela foi escrito por Deus e foi lindo. O romance dela com Isaac, como ela conheceu, como ela foi corajosa, como ela foi trabalhadora. Mas ela se precipitou em não esperar a promessa. Então, se você tem uma promessa, espere e aguarde, que Deus vai dar uma saída, nem que seja no último momento. Ele sempre dá. Mas é isso, lindos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Curtam aí, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau.